Hoje a nossa aula de redação será muito interessante. Primeiramente, nós vamos ver uma peça. Para iniciarmos, vamos ver essa peça, podermos entender a tipologia textual que nós vamos estudar hoje. Hoje nós vamos ler e aprender sobre o texto teatral. Por isso, nós vamos ver esta peça que foi encenada por alunos da escola da Cooperativa Educacional COENV de Seu, Teresina, Piauí. Vamos lá? Bom dia, meus amores. Dando continuidade, nós vamos iniciar essa aula, como eu falei, nós vamos assistir uma peça para vermos a situação, o texto em si. Vamos observar o texto saído do papel direto para a encenação no palco. Mas, primeiramente, vamos conversar sobre esse texto que também nós vamos ler. O texto que você vai ler a seguir é o segundo ato de um texto teatral, isto é, um texto escrito para ser encenado. Isso, gente, já é dizendo uma das características. Texto teatral é um texto que é escrito para ser encenado. É um texto narrativo que pode ser encenado, que pode ser, porque nem todos os textos eles têm essa característica teatral. Tudo bem? Este texto foi inspirado no famoso conto do inglês Charles Dickens,
um conto de Natal. No primeiro ato, o personagem Ebenezer se mostra egoísta, mesquinho e diz odiar o Natal, quando essa data se aproxima. Então ele é visitado pelo fantasma do seu ex-sócio, Marley, que lhe, desculpa, que ele avisa que vai receber a visita de 3 fantasmas do Natal. E olha só, esse é o nosso texto. Como o texto teatral, ele é, assim como os outros, tem suas características. Uma das suas características já iniciada aí é que é um texto escrito para ser ensinado. E que qual é a composição desse texto? Esse texto tem um começo, um meio e um fim. Esse texto também tem outras características, como personagem, ele tem um tempo, ele tem um espaço, ele também tem um desfecho dessa história, que é o fim, vamos por assim dizer. Dentro dessa tipologia, nós vamos ter e conhecer um palco onde ele vai mostrar o desenrolar dessa história. Então, muitas vezes, os textos teatrais, eles têm palcos do cotidiano ou retratando também fatos e momentos daquela história teatral. O nome do nosso texto é A Última Chance, onde os personagens são Ebenezer, olha só, Bob e Crianças Cantora. Temos o sobrinho de Ebenezer, temos 2 homens, que aqui ele não cita o nome, e Marley, que é, na verdade, o fantasma do Natal, por assim dizer. E o senhor Freeze, ex-patrão do Ebenezer. O texto começa já lá no segundo ato, como lá no início nós vimos, no segundo ato nós vamos conhecer a partir do segundo ato. Palco escuro, palco, local. Qual é a situação? Palco escuro, onde aparece a encenação dos primeiros passos desse texto. E aí nós vamos conhecendo, além da história, nós também vamos conhecendo os personagens, qual a fala de cada um desses personagens, como se desenrola essa história. E, por fim, nós vamos conhecer o desfecho dessa história, o que acontece com aqueles personagens. E vamos conhecer também, gente, a forma de escrita desse texto. Nós vamos ver que vai haver pausa, vamos ver que há interrupções por conta de barulhos, por exemplo, de alguns barulhos que podem aparecer no texto. Por isso daí é um texto escrito que pode ser ensinado. Tudo bem, gente? Então vamos lá para a nossa atividade, a interpretação escrita. Eu gostaria que vocês tivessem muita atenção quando estivesse fazendo essa interpretação escrita. Por quê? Porque como nós vamos iniciar a nossa tipologia hoje, é necessário que você tenha atenção quando você estiver escrevendo, porque em alguns momentos você pode até ter que pintar lá no seu texto, circular, sublinhar, esse tipo de atividade. Inicialmente, a primeira, vamos ver. Antes de iniciar o segundo ato, foi apresentada uma lista dos personagens do texto teatral A Última Chance. Identifique e contorne nessa lista os personagens que aparecem no trecho lido. Essa é a nossa primeira pergunta. Segunda, responda as atividades a seguir sobre os personagens do texto teatral A Última Chance. Quem é o personagem principal e como ele é descrito? A partir do momento da nossa feitura das nossas atividades, gente, de cada uma dessas questões, nós vamos identificando também as características desse tipo de texto. Daí a necessidade de fazermos uma leitura com paciência para que a gente possa se concentrar naquilo que realmente a questão está nos pedindo. Tudo bem, gente? Então, gente, essa foi a nossa aula de redação. Espero que vocês tenham êxito na feitura dessa atividade. Posteriormente, a tia Sueli vai colocar também um texto descrevendo
características desse tipo de texto. Primeiramente, como nós vimos, nós vamos ver uma peça, vamos ler um texto e só posteriormente a tia vai descrever todas essas características em um texto. Creio que assim vai ficar mais acessível e vai fundamentar mais o nosso aprendizado. Então, meus amores, que nós tenhamos um bom dia, possamos fazer as nossas atividades com alegria, que possamos ter um ótimo final de semana e até a próxima. Tchau, beijo!